em graça, segundo a tua vontade, Senhor. Ó Senhor Deus, eu te oro, eu te agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Queridos, realmente foi uma luta esses dias. Elas me chamaram para falar essa noite e fazer as coisas. Eu fiquei com pena dele, estava preparando a mensagem. Aí eu tenho que preparar a mensagem. Eu falei, pois é, no meu coração eu também. Aí, só que a gente tinha que fazer sem ele saber. Então, aí eu não menti em nenhum momento. Mas Deus é maravilhoso. Deus tem abençoado as nossas vidas. E a ideia é a gente conversar. Só que hoje é um dia de festa também para Laís. Muito bem, parabéns, Deus te abençoe. Parabéns para você. Nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Amém. Deus abençoe muito sua vida. Um dia, quando eu crescer, eu quero ser assim. Deus te abençoe, linda desse jeito. Amém. Vamos lá? Queridos, antes de ler o texto, do texto bíblico dessa noite, eu queria falar um pouco sobre o que a gente está comemorando também, né? Eu sei que Deus fica bastante angustiado. Na verdade, a palavra não é angústia, né? A gente fica assim, fica constrangido, mas o objetivo não é aqui enaltecer o homem, não é isso. É agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas e celebrar diante do Senhor as bênçãos que Ele tem dado. Completou 60 anos, é um garoto lindo, 60 anos com shape de 25. Tá bom, lindão, Deus abençoe. E rapidinho, antes da gente entrar no texto, como falei, 60 anos é bodas de quê? De quê? 60 anos, bodas de diamante. Eu não podia deixar de passar desse momento de falar sobre o diamante. Você é o diamante da minha vida, meu bem. Diamante, ele tem uma característica interessante. O diamante é a forma cristalina do elemento químico chamado carbono. O carbono pode produzir muitas coisas, e o carbono produz, então, o diamante. É do carbono que é feito diamante. Mas como é que o carbono se transforma em diamante? Para o carbono se transformar em diamante, acho que a Cissa sabe muito melhor aí, sabe tudo de química. Para que um carbono se transforme em diamante, é necessário que seja produzido em altas profundidades. O carbono, ele é produzido lá no interior do solo, muito no interior. É necessário que ele seja produzido entre 140 e 200 quilômetros abaixo da superfície da Terra. Então, para ser diamante, requer profundidade. Para ser diamante, é necessário também que esse carbono sofra o aquecimento de uma temperatura extremamente elevada. O carbono se transforma em diamante em torno de 900 a 1.300 graus Celsius. Então, é necessário que o carbono sofra com o calor, sofra com altas temperaturas, sofra com o fogo. E para que o carbono se transforme em diamante, é necessário pressão. E a pressão é de 45 a 60 quilobares. O que é um quilobar? Um quilobar são 1.000 bares, e um bar é a pressão na atmosfera. Então, o que significa isso? Significa que para um carbono se transformar em diamante, ele tem que sofrer a pressão 45.000 a 60.000 vezes a pressão do ar atmosférico. Essa é uma pressão ímpar. Para vocês terem uma ideia, o lugar mais profundo da Terra, dentro do mar, um lugar chamado Fossa Mariana, a gente falou muito aqui na época do mês da juventude, eu não falei uma cidade, no mês da juventude, o lugar mais profundo da Terra, ele sofre 1.100 quilobares. E a gente está falando aqui de 1.100 bares, né? 1.100, uma pressão igual acima, 1.100 vezes a pressão atmosférica. E para o carbono se transformar em diamante, é necessário 45.000 a 65.000. O que eu quero dizer com isso? Que para alguém se tornar diamante, é necessário que sofra pressão. É necessário que seja forjado na profundidade. E é necessário que seja provado no fogo. No mesmo momento, existe um outro elemento que também vem do carbono, que se chama
grafite. E aí, qual é a diferença entre grafite e diamante? O grafite, ele é formado por 3 átomos de carbono e o diamante por 5. Na verdade, o grafite por 4 e o diamante por 5. O problema, a questão está na ligação entre esses carbonos. E a questão está na pressão, na temperatura e na profundidade, quanto que esse diamante ele é formado. Sabe, queridos, às vezes a gente reclama de ser pressionado. Às vezes a gente reclama de passar pelo fogo. Às vezes a gente reclama de ter que ser profundo. Mas aí a pergunta é, você quer ser grafite ou quer ser diamante? O que você quer ser? O diamante tem uma característica que ele é lapidado por outro diamante. O diamante é a pedra mais dura do universo. Só um outro diamante quebra um diamante. Mas ele tem uma característica ímpar. Ele é facilmente lapidado. E quando você lapida, porque ele sai em cascas, essa lapidação torna o diamante mais brilhante. Deixa Jesus lapidar a sua vida. Deixa Jesus lapidar você. Torne-se brilhante, intenso, mas só através do diamante que é Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias? No livro de Jeremias, capítulo 18. E olha só o que Deus fez hoje. A pastora Sheila pregou hoje de manhã. E aí quando ela começa a pregar, ela fala de um texto belíssimo. E um texto que vai no meio desse texto falar sobre vasos de barro. E o texto dessa noite, Deus já tinha me dado na madrugada. Madrugada porque eu tinha que pregar, eu tinha que fazer a preparação da mensagem escondida. Ó. Aqui cabe minha fala, meu protesto. Estou brincando. A pastora Tânia falou sobre vasos de barro. E quando ela está falando, eu olho, meu Deus, eu vou pregar sobre isso hoje à noite. Então eu só quero crer que quando Deus fala 2 vezes o mesmo tema, é porque Ele quer mexer comigo e com você. Lembra? Marta, Marta. Jesus fala 2 vezes. Quando Jesus te chama 2 vezes, no mesmo tema, e Ele fala para você 2 vezes o mesmo assunto, Ele quer falar comigo e com você. A pergunta é, você quer ouvir? Então eu vou te conclamar. Fecha os seus olhos aí. Baixa a sua cabeça. Sabe, queridos, toda vez que eu vou pregar, eu falo exatamente a mesma coisa. Eu estou sentada com você. Mas Deus me quebrou profundamente nessa mensagem. E quero dizer, eu não sou apta a falar nada. Nada. Absolutamente nada. Por favor, não deixe passar a oportunidade de ser mexido pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou orar pela sua vida. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Agora, Pai, é contigo. O Senhor sabe que aqui não tem nenhuma capacidade. Meu Deus, mas é somente pela tua misericórdia e compaixão. Jesus amado, toma posse agora dessa tua palavra e que teu Espírito Santo se mova no nosso lugar com absoluta liberdade. Jesus amado, incomoda os corações dos teus servos. O diabo está amarrado e amordaçado. E hoje o diabo vai assistir a tua glória se manifestar. Porque o teu nome será honrado para a tua honra e para a tua glória. Pai, mais uma vez, por favor, não me deixe atrapalhar a ação do teu Espírito Santo. Por favor, não deixe que eu impeça. Meu Deus, quem sou eu? Tenha misericórdia. E a começar do meu coração, mais uma vez, fala de mim, fala por mim e fala para mim, para a tua honra e glória, em nome de Jesus, amém, amém. Jeremias capítulo 18, versículo 1, vamos lá? Achamos? Jeremias 18, versículo 1, já está lá projetando. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então desci à casa do oleiro e o vi trabalhando na roda, com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então a palavra do Senhor veio a mim:
ó Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o olheiro? Pergunta o Senhor. Como o barro nas mãos do olheiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. Se algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti se converter da sua perversidade, então me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Se em outra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e ele fizer o que é mal aos meus olhos e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em seu favor. Só até aí. Esse texto é muito conhecido e muito significativo. Ele conta a história da profecia que Deus queria falar através de Jeremias. E Deus é muito didático. Ele leva Jeremias a ele ver uma situação onde ele vai lá na casa do olheiro e observa. Só que antes de falar do texto em si, eu preciso falar, obviamente, do contexto que esse texto foi escrito. O contexto histórico. Esse momento que aconteceu foi um momento onde Judá estava passando por uma crise política enorme, um declínio espiritual do povo. Ele aconteceu, ele não foi escrito, mas ele aconteceu no período mais ou menos do século 7 ao século 6 a.C., em torno de 500 a 600 anos antes de Cristo. E nesse momento, o povo estava passando realmente por uma pressão enorme, porque a ameaça da invasão da Babilônia. O povo, o Império Babilônico, ele estava pressionando, e ele já estava conquistando o mundo inteiro daquela época. E Israel estava sob ameaça, e Judá. Lembram da separação, Israel e Judá? A gente está falando aqui do período sobre Judá. E o Império Babilônico estava ali em torno, e isso realmente acabou acontecendo. O Império Babilônico acaba destruindo Jerusalém no ano 586 a.C. E aí foi levantado Jeremias. Jeremias era o profeta, ele foi chamado profeta chorão. Tem gente que acha que ele era chamado profeta chorão porque ele era um bobão. Não. A gente vai falar sobre isso. Mas quem foi Jeremias? Jeremias viveu por volta de 627 a.C. até depois de 586 a.C. De novo, em torno de 500, 600 anos antes de Jesus nascer. Nos períodos realmente mais turbulentos da história de Judá. Ele era filho de Uquias, que era um sacerdote, e ele nasceu na cidade de Anatote, cidade que ficava perto de Jerusalém. Ele profetizou durante os reinados de 3 reis. O rei Josias, o rei Joaquim e o rei Zedequias. Agora, o Jeremias foi chamado, a gente quando fala a palavra Jeremias, a gente pensa num velho, né? Mas ele foi chamado novinho. Vamos ler lá? Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 4. Jeremias 1, 4. O pessoal botou aí para mim, vamos acompanhar. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, declara o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho na sua boca as minhas palavras. Veja, hoje eu dou a você a autoridade sobre nações e reinos para arrancar e despedaçar, para arruinar e derrubar, para edificar e plantar. Você já imaginou, jovem, receber de Deus essa promessa? Esse chamado? Imagina, você é um jovem, e aí Deus vira para você, jovem. Não diga que você é muito jovem, que você é incapaz. Não diga. Porque eu é que estou mandando você. Porque eu vou com você. Eu estou te mandando às nações.
e eu toco na sua boca. E olha a frase que Deus fala para ele: eu ponho na sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você a autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar, derrubar, para edificar e para plantar. Sabe quem foi chamado assim? Sabe quem recebeu esse chamado? Vocês, pastores, pastora, pastores, líderes, vocês receberam esse chamado. Olha a responsabilidade. Eu estou falando de vários pastores aqui. Nós temos vários pastores e pastoras na nossa igreja. Vocês receberam esse chamado. Seminaristas, Lohan, Lacerda, Felipe, Cíntia. Vocês têm a autoridade, pastores, pastor Davidson, pastor Douglas, pastora Zélia, pastora Tânia, pastora Sheila, pastor Emílio, pastor Robson. Acho que eu não esqueci de nenhum. Pastor Osório. Sabe, queridos, vocês têm autoridade para arrancar, despedaçar, arruinar e derrubar, mas para plantar e edificar. Uma palavra pastoral pode despedaçar, mas pode edificar. Uma palavra pastoral pode arrancar, mas pode plantar. É sobre cada palavra e atitude que cada um de vocês fala. Cada um de vocês fala. Deus vai prestar contas. Por que eu estou falando isso? Porque Deus me livre dessa missão. Não é brincando que eu falo que eu não quero ser pastora. Porque isso é uma baita responsabilidade. Isso é uma baita responsabilidade, ó, pastora Iris. Você já imaginou a responsabilidade que esses homens e mulheres têm? Foi Deus quem chamou. E Deus colocou na boca de cada um de vocês a palavra dEle. É a mensagem dEle. E olha que coisa mais difícil. Olha o que Deus promete a Jeremias. Jeremias 1, versículo 18. Hoje faço... Era um garoto, era um jovem. A gente não sabe quantos anos, mas ele era um jovem. E em Jeremias 1,18 diz: hoje, Deus falando com ele, faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus oficiais, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Amém? Pastores, pastoras, seminaristas, líderes dessa igreja, chamados para servir. Deus está com você, amém? Deus está com você. Deus está com cada um de nós. É Deus quem chama, é Deus quem levanta, mas não pensa que vai ser fácil. Não pensa que vai ser simples. Não pensa que está tudo bem, porque não está. Olha a vida aqui de Jeremias. Jeremias enfrentou a rejeição do próprio povo. Jeremias enfrentou perseguição. Jeremias enfrentou ameaças de morte. Jeremias foi preso. Jeremias teve que viver na solidão. Jeremias não teve vida fácil. E às vezes a gente acha que a vida de um pastor é uma vida fácil. Não é? Talvez você pense assim, o pastor não tem que acordar cedo, não tem que bater ponto, o pastor não tem que... ele pode decidir o que ele tem que fazer na vida dele. Não é isso? Às vezes a gente pensa um monte de coisas, né? O pastor não precisa. Queridos, quem chama é o Senhor, quem incomoda é o Senhor, quem levanta é o Senhor. Por isso que eu não tenho essa coragem. Vocês são corajosos demais. Que Deus abençoe muito vocês. Veja, Jeremias sofreu
sofreu. Ele foi chamado para sofrer. Ele foi chamado para enfrentar oposição. E quando você é chamado como pastor e líder, você não ache que você vai agradar todo mundo, porque não vai. Porque Deus te chamou não é para agradar ao homem, mas é para agradar a Deus, amém? Deus te chamou para agradar ao Senhor. Essa vida não é simples. Jeremias foi levantado para alertar o povo contra o pecado. Jeremias mandava alertas às nações. Ele tinha que falar a verdade com coragem. E era um momento super difícil. O povo vivia na idolatria. Era o povo de Deus, entendem? Aquele era o povo de Deus. A gente não está falando de um povo inimigo. A gente não está falando de um povo que não era o povo de Israel. A gente está falando do povo de Israel, do povo que morava em Judá, que foram chamados para serem povo de Deus, mas que estavam com uma vida completamente torta, fora da vontade do Senhor. E Jeremias foi chamado para alertar sobre o arrependimento. E ele anuncia: se vocês não se arrependerem, se vocês não mudarem a atitude de vocês, haverá o exílio, nós seremos destruídos. Deus está falando isso aqui, mas apesar de tudo isso, ele anunciou também a esperança da restauração. A gente falou aqui que ele era chamado de profeta chorão. Por que ele era o profeta chorão? Porque ele chorava pelo povo, ele chorava pelo pecado do povo. Ele chorava pelas pessoas que não queriam, que eram indiferentes à voz do Senhor. Ah, queridos, o pecado do povo precisa incomodar. O nosso pecado precisa nos incomodar. Sabe, queridos, o povo de Deus precisa de profetas que chorem mais pelo povo. O povo de Deus precisa de líderes que chorem pelas nações, que chorem pelo povo de Israel, que está se afastando, que está ficando morno, que está esfriando. E eu e você, todos nós somos essas pessoas. Sabe, a gente precisa de pessoas que tenham coragem de nos alertar contra o nosso pecado. A gente precisa de pessoas que tenham coragem de nos alertar. Nós não estamos aqui para ouvir palavras que venham que seja aquilo que a gente quer ouvir. O ser humano quer isso, né? O ser humano, ele quer ser afagado, ele quer ser elogiado, ele quer receber um muito bem. E o ser humano não quer ser confrontado. Mas você, pastor, e você, líder, e você, seminarista, que será um pastor, você foi chamado para falar a verdade e para alertar o povo contra o pecado e para alertar as nações contra o inferno. Mas você não escolheu as ovelhas que você deveria pastorear. Não escolheu. Jeremias não escolheu as ovelhas que ele deveria pastorear. E ele pastoreou pessoas que eram contra ele. Olha isso. Ele não pastoreou pessoas que agradavam a ele. Ele pastoreou quem era contra ele. Você imagina isso? Cara, eu não ia entrar nessa furada, mas nunca na minha vida. Tá doido? Não? Você está ali amando uma pessoa que está falando mal de você. Você está ali amando alguém e chorando por esse alguém. E você sabe que esse alguém não está fazendo o que é certo. Mas você precisa amar mesmo assim. E você precisa orientar, e você precisa alertar, e você precisa confrontar. Mas saiba que Deus só vai permitir que você faça isso se você for usado e ungido pelo Espírito Santo de Deus. O homem, como ser humano, jamais consegue ser um pastor usado por Deus, instrumento nas mãos de Deus, se não for pelo Espírito Santo. Porque humanamente, um pastor não consegue exercer o pastoreio se não for pela misericórdia do Senhor. Deus colocou no meu coração essa palavra com todo o amor da minha vida. A minha pergunta, eu não estou falando quem sou eu para falar, porque esses pastores aqui dessa igreja são maravilhosos.
mas Deus te chamou para alertar. Deus te chamou para conduzir. Então, a primeira lição que eu tenho desse texto e dessa vida de Jeremias é a missão que um profeta, que essa missão é impossível de ser cumprida se depender exclusivamente do esforço humano, do ser humano. Só pela unção do Espírito Santo alguém pode confrontar com amor, cuidar com zelo, orar por aquele que lhe persegue e chorar por aqueles que são indiferentes a ele. Mas e sobre os vasos de barro? Vamos falar? Como falei, a pastora Sheila pregou de manhã e realmente significa que Deus está querendo tratar com cada um de nós. Falando a segunda vez, nós não combinamos, não houve combinação. Esse capítulo ele não fala somente de uma metáfora bonita da história do vaso de barro e na mão do olheiro. Ele é um alerta. De novo, Judá estava prestes a ser quebrado, e quebrado por Deus através do exílio babilônico. Mas ainda havia uma chance, havia uma possibilidade de mudar se houvesse arrependimento. Vamos ler lá de novo, Jeremias capítulo 18, versículo 1. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então desci à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. A gente vê várias lições aqui nesse texto, né? A gente vê, primeiro, Deus, ele é, como falei, didático. Ele é ilustrativo. Todo dia eu e você passamos por experiências difíceis ou fáceis, experiências cotidianas ou não, mas Deus quer te ensinar todo dia. Pensa aí no seu dia hoje. O que Deus quis ensinar a você no dia de hoje? Muitas vezes a gente nem percebe, mas Ele está querendo moldar o nosso coração e ensinar alguma coisa. Jeremias foi obediente e desceu à casa do olheiro. E aí a pergunta é, o que significou isso? Ele entra na casa do olheiro e vê o olheiro trabalhando com a roda. O que é a roda? A roda era uma tábua redonda e essa tábua tinha um pedal. E nesse pedal, nessa época de Jeremias, já existia. Antigamente eles lapidavam, moldavam o vaso na mão. Mas aqui nessa época já existia a roda. E com o pedal fazia aquela roda girar o tempo inteiro. Gente, quem é o olheiro? Não estou perguntando nada hoje, né? Quem é o olheiro? Não falem todos ao mesmo tempo que eu fico confusa. Pelo amor de Deus, quem é o olheiro? Amém. O olheiro é Deus. O olheiro é Deus. É Deus. Muito bem. E quem é a roda? Quem é a roda? A roda é a nossa vida. A roda é o tempo. O tempo está girando. O tempo está passando. O tempo está rodando. E você está sendo cirandado. Nós estamos sendo cirandados. E quem é o barro? Eu e você. O barro sou eu e você. Então, mais uma pergunta. De que é feito o vaso? De barro? De barro ou de argila? Argila? Qual é a diferença ou é a mesma coisa? Barro e argila é a mesma coisa? Sim ou não? Quem acha que barro e argila é a mesma coisa, levanta a mão. Ah, eu adoro isso. Quem acha que barro e argila é a mesma coisa? Quem acha que barro e argila são coisas diferentes, levanta a mão. É muito gozado, porque a maioria não sabe e não levanta a mão. Por que isso é legal, assim, na verdade? Só eu consigo, é bom porque eu não estou aí, né? Porque se eu estivesse aí e não tivesse lido, eu ficaria na mesma situação. Não pode perguntar, tá? Quando você pregar, não pergunta. E não me pergunta. Pronto. Vamos lá. Qual a diferença? Eles não são a mesma coisa. Barro e argila são coisas diferentes. A argila, muito bem, Fábio. A argila é que é usada para fazer o barro, para fazer o vaso. A argila, na verdade, é o barro sem as impurezas.
Como é que o olheiro vai começar a preparar o barro? Ele pega o barro, mas ele não pode moldar o vaso com o barro bruto do jeito que ele está lá. Ele precisa limpar o barro. Ele precisa transformar o barro em argila. Para ele, porque toda a argila vem do barro. Mas o barro não é argila pura. O barro contém impurezas. Que impurezas? Ele contém pedrinhas, ele contém folha, ele contém sujeiras, ele contém um monte de impurezas. Então o olheiro, ele não pega aquele barro e bota lá na roda, não. Ele tem que preparar primeiro. E para ele preparar primeiro, como é que ele limpa? Ele vai tirando as pedras, ele lava, ele mistura, ele vai misturando aquela massa, ele vai filtrando, ele vai peneirando, ele vai tirando, ele vai sovando. Alguém já levou uma sova aqui? Já levou? Ela falou levantando. Já levaram sova? Alguém já levou sova de Deus? O oleiro tem que sovar. O que é sovar? Sovar é esse movimento aqui. Só quem sabe fazer pão e pizza sabe fazer. Faz assim, ó. Aqui, olha para mim. Vê se dói. Presta atenção. Aí você amassa. Aí você espalha, e você dobra, e você dobra, e você dobra, e você amassa, e você amassa, e você mistura. Tá doendo? De novo, você amassa, 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 mistura, mistura, e sova porque pega o soco, o punho, e sova, e Deus vai pegar você, e vai amassar, e vai amassar, e vai esticar, e vai esticar, e vai dobrar, e vai dobrar, e vai amassar, e amassar, e limpar, e purificar, e vai doer, e vai esticar, e vai amassar, e vai moldar. Isso dói, queridos. Ser preparado para ser vaso dói. Deus não prometeu que seria fácil, porque eu e você temos impurezas, a nossa vida não é pura, e Deus quer fazer da gente vaso puro, Deus quer fazer da gente argila pura, sem impureza. E para você ser vaso burro, nós precisamos, eu e você, a gente precisa se arrepender. Você e eu precisamos nos arrepender. Nós temos pecado, nós temos impurezas, nós temos uma mente má, nós temos maldade no nosso coração, nós pensamos mal, nós agimos mal, e eu e você precisamos nos arrepender, porque é impossível eu e você sermos um vaso usado nas mãos do oleiro sem arrependimento. Sem arrependimento, o povo de Deus precisa se arrepender. O povo de Deus precisa reconhecer o seu pecado. O povo de Deus precisa mudar. O povo de Deus precisa ser transformado. Deus quer nos usar, mas Ele não vai usar a mim e a você, vasos com barro, sem ser purificado. Deixa Deus moldar você. Deixa Deus amassar você. Deixa Deus esticar você. Deixa Deus dobrar você. Deixa Deus limpar você. Deixa Deus moldar você. Ele primeiro vai preparar a massa. Ele vai preparar a argila. Nós estamos em momento de ser preparados. Ninguém aqui está pronto. Se você acha que está pronto, coitado de você, porque aí você vai ver o que é ser amassado, o que é ser purificado e limpo.
o que é ser transformado, o que é ser sovado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se o pecado que você tem cometido não tem incomodado a sua vida, eu preciso alertar. Pensa se realmente você está indo para o céu ou está indo para o inferno. Nesta congregação, e você que me ouve na rádio, na televisão, no YouTube, na internet, neste lugar, presta atenção, há aqui pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno. Há aqui nesse lugar pessoas que estão me ouvindo nessa noite e estão se direcionando para o inferno, porque não se arrependem dos seus pecados, porque estão continuando a viver uma vida falsa, hipócrita, onde de verdade parece que você é santo, parece que você é bênção, parece que você é usado por Deus, mas Deus te conhece. E Deus sabe a impureza. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de transformação. Por favor, quem está conversando aí atrás, não perde essa chance. Deus quer falar ao seu coração. Não perde. Não fica no celular. Não fica. Agora é a hora. Deus quer falar a você, queridos. E Deus está falando ao meu coração. Se há pecado nesse arraial, é hora de tirar esse pecado. Acã foi o responsável pela destruição de quase toda uma nação. Se há pecado nesse arraial, se há pecado na sua vida, se há pecado na sua família, se você é o responsável, é hora de arrependimento. Deus quer mudar e fazer da gente novas criaturas. Deus quer mudar o seu coração. Deus quer fazer você um vaso novo. E para Deus construir você um vaso novo, Ele vai te moldar, Ele vai te sovar, Ele precisa te limpar, Ele precisa nos limpar. Santificai-vos hoje, porque só amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Mas o Senhor não vai fazer maravilhas na sua vida se não houver santidade, se não houver transformação. Segunda lição: deixe Deus lavar suas impurezas, sovar você, esticar, amassar a sua vida, até que você se torne argila pura para ser moldado pelo Senhor. Versículo 4: mas o vaso de barro que estava sendo formado estragou-se nas suas mãos. Por isso ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Olha isso. A gente está falando que um vaso, que mesmo que ele tenha sido purificado, e moldado, e amassado, e esticado, e quando ele se torna ali, pronto para ser usado, aquele olheiro coloca no centro da roda, e ele começa a girar a roda, e ele começa a moldar aquele vaso. E no molde, ele coloca uma mão por dentro, ele coloca uma mão por fora, e ele molda o vaso conforme a vontade dele. Porém, mesmo quando isso está acontecendo, e entenda que isso é processo, o vaso pode se estragar. O vaso pode se estragar. Você está estragado. Você já teve uma vida muito fiel. Você já teve uma vida muito de intimidade com o Senhor. Você já teve bons e bons momentos de fidelidade ao Senhor, de submissão ao Senhor, mas hoje você está frio, você está indiferente, você está distante. E a palavra de Deus já não toca no seu coração, porque mais uma vez você continua indiferente à palavra do Senhor. Você está estragado. E olha o que acontece com quem se estraga. O olheiro amassa de novo e usa a mesma massa para moldar novamente e fazer um novo vaso, conforme a sua vontade. Ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade.
Deixa Deus refazer você. Eu não sei como é que está a sua vida hoje. Eu não sei como é que está a sua vida nesse minuto. Eu não sei se está fazendo diferença para você alguma palavra, ou você continua não prestando atenção em absolutamente nada do que eu estou falando. Não tem problema. Saiba que você não sai daqui inocente. Saiba que o alerta de Deus para a sua vida está na hora de mudar. E se você está estragado, se você perdeu a sua forma, se você perdeu a sua utilidade, se você é estragado do jeito que você se estragou, você não consegue mais ser útil na obra do Senhor, se permita ser destruído para ser reconstruído, remoldado nas mãos do oleiro, que é o Senhor da sua vida. Sabe, queridos, isso é forte demais. Às vezes a gente acha que está bom do jeito que está. Às vezes a gente acha que o que a gente está fazendo está maravilhoso. A gente acha que a gente está no centro da vontade de Deus. Mas Deus quer muito mais de mim e de você. Deus quer usar a nossa vida. Sabe, se Deus precisar esmagar a minha vida para me reconstruir, que Ele o faça todos os dias, a cada dia. Amém. Que Ele faça para a honra e glória dEle, para que Ele seja glorificado. Sabe, às vezes a gente não quer se deixar ser remoldado. Às vezes a gente acha que consegue enganar, se fazendo de santo e se fazendo de muito espiritual, mas Deus sabe como é que está a sua vida. Deus sabe como é que está a minha vida. Deus é capaz de pegar esse vaso estragado que sou eu, amassar e do mesmo barro fazer um vaso novo. Quantos de nós precisamos ser quebrados, amassados, purificados, santificados, moldados de acordo com a vontade de Deus? Então a terceira lição é essa: deixe ser quebrado em pedacinhos bem pequenos e moldados de novo para passarmos a ser úteis nas mãos do Senhor. E uma quarta lição é que esse vaso, uma vez remoldado, refeito, reconstruído nas mãos desse oleiro, depois que acabar aquele vaso e o oleiro olhar para aquele vaso e falar assim: está pronto? O que o oleiro tem que fazer? Assar, botar no forno. Ah, garoto, botar no forno. Quando eu fiquei internada com Covid, lá em 2000, Deus falou no meu coração uma palavra: eu estou colocando você no forno, eu estou assando você. Porque Deus nos molda, mas se a gente sair o vaso moldado do jeito que está, Ele não consegue te usar. Porque o vaso moldado do jeito que está, a argila ali moldada do jeito que está, ela é frágil. Ela vai se desfazer. Ela vai perder sua forma rapidinho. Ela precisa passar pelo forno. Ela precisa passar pelo calor. Ela precisa passar pela prova. Ela precisa ser provada. Eu não sei como é que está a sua vida, mas Deus quer provar você. Deus vai te esquentar no fogo do Espírito Santo. Deus vai provar a sua alma e a sua vida. Se deixe ser provado, se deixe ser esquentado, se deixe ser assado, porque a argila no forno, ela fica firme, ela fica forte, ela dura a eternidade. A argila endurecida pelo fogo, pela fornalha, pela prova, pode ser utilizada como vaso nas mãos do olheiro. A gente é crente mole demais. A gente é um crente frágil demais.
qualquer mimimi nos derruba, qualquer hater nos arrasa, qualquer palavra nos destrói. A gente se sente incomodado, a gente se sente magoado, a gente se sente entristecido. Você não foi criado para ser moldado pelo mundo. Você foi criado para ser moldado pelo olheiro, o Senhor da sua vida. E esse olheiro vai endurecer o seu coração para se tornar firme, forte, contra as ciladas de Satanás, ser usado pelo Espírito Santo de Deus, sendo aquecido no forno. Deixe-se ser aquecido. Deixe ser esquentado para a honra e glória do Senhor. Deus quer vasos que passem no forno. Você quer? As temperaturas utilizadas para essa cerâmica, para essa argila, passam de 800 a 1.200 graus Celsius. Depois do forno, a argila se torna resistente e durável. Mas ela ainda pode ser quebrada e ser refeita. Se você, mesmo depois de já ter passado no forno e já ter sido e estar em uso, por algum motivo, alguma pedrinha entrou em você, trincou a sua argila, o seu vaso, o seu barro, é hora de voltar para a roda. É hora de voltar para ser amassado, limpo, purificado, santificado. Deus refaz a gente a cada dia. Você vai voltar para o forno de novo. E para a honra e glória do Senhor, você vai ser usado poderosamente para a glória dEle. A quinta lição: os vasos de Deus não são de enfeite. Tem muita gente que é crente vaso para enfeitar. Para enfeitar. Deus não nos tornou vasos nas mãos dele para a gente enfeitar a igreja, enfeitar o mundo. Eu não estou falando da beleza externa, eu estou falando da inutilidade. Na minha casa tem um vaso, em cima do piano. É um vaso bonito, muito bonito. Tem algumas flores que, como eu sou péssima para cuidar de flor, não sou a pastora Tânia, é uma flor artificial. Mas ninguém diz. Não dá trabalho. O vaso está lá. Mas se eu te perguntar, ele é útil? Não, ele está lá. Ocupando espaço. Até embeleza o ambiente, mas ele está lá. Você é um crente útil ou inútil? Você é um crente que só está aqui para enfeitar essa congregação? Ou você pode dizer: eu sou usado por Deus para levar água ao sedento, para carregar dentro de mim o tesouro do Espírito Santo. Eu sou usado por Deus para levar alimento. Eu sou usado por Deus para ser útil na obra do Senhor. Ou eu só ocupo esse espaço como um enfeite e não sirvo para mais nada. E quando eu não existir mais, ninguém mais vai sentir minha falta, porque eu só ocupava o espaço. Queridos, a Bíblia diz que existem vasos para honra e vasos para desonra. Eu quero honrar o Senhor, meu Deus. Eu quero ser instrumento do Senhor. Eu quero ser usada pelo Senhor. Eu não quero estar aqui para enfeitar. Saiba, mais importante ainda de tudo isso, é que dentro de você existe o Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Sabe? Não importa. O vaso não é importante. O que é importante é o conteúdo. O que é importante é o que está dentro de você. Tem muita gente que acha que está aqui nesse mundo para que só ele apareça.
O que importa é a beleza do vaso. O que importa é o poder que o vaso tem. O que importa é o que o vaso faz. O que importa é o que o vaso consegue fazer e a eficácia desse vaso. Mas saiba, coitado, que o que importa é o que tem dentro de você. Sabe, o mesmo vaso que pode ser usado para alimentar famintos, para levar água aos sedentos, o mesmo vaso que tem o Espírito Santo dentro dele, que precisa transbordar, um vaso também pode carregar cinzas de um defunto, cinzas de um morto. O que está dentro de você? É o Espírito Santo de Deus? Ou é um ser humano morto, que só tem cinzas? Quem está dentro de você? É o Espírito Santo de Deus, que quer transbordar vida. E para que Jesus transborde em você, para que o Espírito Santo transborde em você, é preciso que esse vaso seja cada vez menor. Porque quanto menor o vaso, mais fácil de transbordar. Tem muita gente que é vaso enorme, o Espírito Santo não te enche. Porque você está cheio de pedra dentro, você está cheio de imundície, você está cheio de trapo de podridão, você está cheio de morte. Agora é a hora de se deixar quebrar, agora é a hora de deixar ser moldado. E pede a Deus para fazer um vaso bem pequenininho, porque aí Ele pode transbordar através de você, porque Ele pode realmente encher a sua vida, porque aí realmente o que vai ser importante não é quem você é, mas quem está dentro de você. Não é sobre você, mas é sobre a eternidade. Não é sobre você, mas o que você vem fazer neste universo. O que você está fazendo aqui, que não é usado por Deus, não é instrumento de Deus, não é útil na obra do Senhor. Quem você tem dentro de você, podridão ou o Espírito Santo de Deus? Versículo 7, se em algum momento eu decretar que uma nação ou reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti se converter da sua perversidade, então me arrependerei, e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Porém, se em outra ocasião eu decretar que uma nação ou reino seja edificado e plantado, e ele fizer o que é mal aos meus olhos e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em seu favor. A última lição desse texto é que nós sofreremos as consequências da nossa escolha. A partir desse momento aqui, você e eu não somos mais inocentes. Eu e você precisamos tomar uma decisão. Quem você quer ser? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Sabe, querido, se você nessa noite entendeu essa mensagem, se você nessa noite entendeu que você está sendo advertido, você está sendo alertado, se você nessa noite está percebendo que você não está fazendo o bem aos olhos do Senhor, se você está entendendo que você está vivendo uma vida que é má aos olhos do Senhor, hoje é a hora de você se arrepender. Talvez você esteja vivendo uma vida simples, talvez você esteja vivendo uma vida normal, mas há muito tempo o Espírito Santo não chacoalha o seu coração. Há muito tempo você não se sente apaixonado por Jesus. Há muito tempo você não ora fervorosamente. As palavras torpes fazem parte da sua palavra, da sua fala. A sujeira faz parte da sua mente. Os erros fazem parte do seu cotidiano. E você já não se importa mais de ser assim. Hoje é a hora de arrependimento. Deus quer usar você. Se deixe ser quebrado pelo Espírito Santo de Deus. Se deixe ser amassado, moldado, limpo, santificado, purificado e refeito para a honra e glória do Senhor. Sabe, Jesus chamou o apóstolo Paulo de vaso escolhido. E ele não tinha feito nada ainda. Ele ainda nem tinha começado o ministério dele. Mas ele vira para Ananias e fala assim: Ananias, vai lá, porque aquele homem é para mim um vaso escolhido
para levar a minha palavra às nações. Queridos, nós somos, você é um vaso escolhido por Deus para levar a mensagem às nações. O que você está fazendo com a sua vida? O que Deus está fazendo na sua vida? A roda está girando. E que diferença isso está fazendo? Então, nessa noite, eu quero te fazer uma pergunta. Deus tocou no seu coração, Deus falou a sua alma, e nessa noite você quer tomar uma decisão sincera entre você e Deus. Senhor, quebra a minha vida e faça-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Senhor Jesus, quebra a minha alma. Senhor Jesus, tira as minhas impurezas. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, quebra a minha vida e me amassa, me estica, me sova, me molda. Senhor Jesus, me coloca nesse forno quente, me dá forças para aguentar, mas me usa, Senhor, porque eu quero ser um vaso novo. Se Jesus tocou no seu coração nessa noite, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Fala: Senhor, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mas alguém realmente, sinceramente, Deus abençoe. No seu coração o Espírito Santo está tocando na sua alma, e você quer sinceramente tomar uma decisão diante do Senhor, para a honra e glória dele. Senhor, eu quero mudar, me ajuda a ser diferente, me tira. Deus abençoe, Deus abençoe. Levanta a sua mão, eu quero orar por você, querido. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Você está falando com Jesus, é para a honra e glória dele. Deus abençoe. Nós vamos ficar de pé agora, nós vamos cantar para a honra e glória do Senhor. Mas eu não quero que você cante se esse não é o desejo do seu coração. Eu não quero, porque esse cântico é uma oração. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Se o seu coração, se você levantou a mão nessa noite, e se sinceramente diante do Senhor, para a honra e glória dele, você quer tomar uma decisão, eu quero te convocar. Vem aqui à frente, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem aqui à frente, se a sua decisão sinceramente diante do Senhor. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Vem à frente, eu quero orar por você. Deus te abençoe, meu filho. Mais alguém? Do fundo do coração, esse é o seu desejo. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu sei que você está sendo sincero diante da presença do Senhor. Deus sabe o que você está passando nessa noite. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus está te usando, querido. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer transformar essa igreja. Deus quer transformar os nossos corações. Deus quer fazer da gente vasos novos para a honra e glória dele. Agora é a hora. Se Deus está tocando no seu coração nessa noite, vem à frente. Eu quero orar por você. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe. Deus sabe. Esse é o momento para a honra e glória do Senhor. Vamos cantar. Como um vaso
Deus é bom demais, Senhor meu Deus. Eu te louvo, Pai, pela tua compaixão, pela tua misericórdia. Jesus, o Senhor passeia nesse lugar. O teu Espírito Santo está aqui, tocando nos corações, transbordando nas nossas vidas e nas nossas almas. Meu Deus, diante da tua presença e da tua misericórdia, quebra a minha vida e faça de novo. Me molda, Senhor, eu quero ser esse vaso novo nas tuas mãos. Todo dia me bota na roda, todo dia me sova, todo dia me amassa, todo dia me estica, todo dia me dobra, todo dia me molda, me limpa, me santifica, todo dia me coloca no forno, todo dia me usa, todo dia para a honra e glória do Senhor, transborda através de nós. Senhor, transforma através de nós, transborda através de nós. Esses são teus filhos que vêm de uma forma muito sincera diante do teu altar, de dizer: Senhor, vem, Pai, vem quebrar as nossas almas, vem quebrar as nossas vidas, nos faça sair daqui totalmente transformados, totalmente amassados, transformados, moldados, purificados, transformados e transbordantes do teu Espírito. Usa o teu povo, usa-nos, Pai, usa-nos, porque é teu Espírito que está dentro de nós, vasos de barro. É o teu Espírito, tesouro, o teu tesouro poderoso e maravilhoso. Transborde, Pai, com teu Espírito Santo e faça milagres e faça o sobrenatural através da nossa vida. Usa-nos de forma sobrenatural e maravilhosa. Usa-nos, Senhor Deus, de forma santificada e pura. Usa-nos, Senhor Deus, e faça o teu milagre através das nossas vidas. Ó Deus, nós somos teus e diante de ti nós estamos aqui. Limpa esse arraial, limpa, Pai, limpa, incomoda os nossos corações, Pai. Eu te peço perdão pelo meu pecado, eu te peço perdão pela minha incapacidade, pela minha ignorância, eu te peço perdão pelo meu orgulho, eu te peço perdão, Senhor. Toma a minha vida e usa com teu poder. Abençoa cada um que está aqui, que está clamando a ti pela tua misericórdia e pela tua compaixão e pela tua graça. Perdoa o teu povo e faça-nos, Senhor, incendiar e livra-nos, Senhor Deus, do pecado que tão perto nos rodeia. O inimigo está amarrado e amordaçado. O inimigo foi envergonhado mais uma vez, Senhor, e mais uma vez nós estamos aqui para te adorar. Glória seja dada ao Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, queridos. Meu bem. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, nos fazendo vasos de honra, hoje e para todo sempre. Amém.
parabéns pra